A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, estamos no segundo trimestre do ano, estudando as nossas lições da escola dominical. E hoje, a lição 2, dentro do tema do trimestre, que é a Igreja Eleita, vamos estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. É a nossa leitura bíblica em classe. Está lá na Epístola de Efésios, que é essa epístola que estamos estudando nesse trimestre. Capítulo 1, verso 3, 4 e os versos 9 a 14, que diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos da Tua graça, para que na meditação dela, Senhor, o Teu Espírito fale ao nosso coração, nos trazendo as Tuas verdades, as maravilhas da Tua Escritura Sagrada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, o objetivo da nossa lição está dividido em 3 partes. Primeiro, refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida centrada em Cristo neste mundo. Terceiro, deixar claro que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, essa lição fala com a igreja. A igreja é composta de pessoas que entregaram a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo.
Se porventura você que está ouvindo esta lição hoje ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue, para que essas palavras possam fazer sentido ao seu coração. Primeira parte da nossa lição é para nós refletirmos a respeito da nossa posição em Cristo. Essa nova posição, ela é para o louvor e a glória de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios 1 e 3, na parte A do versículo, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um louvor e uma glorificação de Deus. Lá em Lucas 2, versos 14, quando os anjos visitaram Maria, e o menino Jesus diz lá: glória a Deus nas alturas, disseram os anjos. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas. O homem, ele foi criado para louvar e glorificar o nome de Deus. Com a queda do homem, o homem começou a glorificar o eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Essa é a natureza do homem. Uma coisa tem me assustado atualmente, nesses dias que vivemos, sobre esta epidemia que está se abatendo em todo o mundo. Nós vemos nos noticiários várias pessoas que receberam a cura dessa enfermidade. E ali nós percebemos algumas cenas como a pessoa saindo pelo corredor do hospital e os enfermeiros e médicos batendo palma para aquela pessoa, como dizendo: você conseguiu, você foi forte. Aquela pessoa, por sua vez, que está saindo da cura, também bate palma em agradecimento àqueles enfermeiros e àqueles médicos que o socorreram. Tudo isso é muito bom, é muito humano, mas eu não tenho visto nenhuma dessas pessoas glorificarem o nome de Deus, exaltarem o nome de Deus. O Senhor me curou, o Senhor me tirou dessa situação. Não ouvi nenhum médico dizer: olha, nós somos o instrumento, mas Deus é quem trouxe a cura. Porque as pessoas glorificam-se a si mesmo. Mas quando nós aceitamos uma nova vida em Cristo, agora tudo nós agradecemos e bendizemos ao nosso Deus.
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos pela manhã, pedimos a bênção sobre o nosso pão, agradecemos a Deus pelo pão de cada dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. E assim vai. A nova criatura em Cristo agora, ela glorifica o nome de Deus. Essa nova posição em Cristo também nos traz bênçãos espirituais. É comum as pessoas procurarem a igreja para buscar bênçãos materiais. Nessa situação difícil que estamos vivendo, muitos certamente recorrerão à casa de Deus para pedir restauração da sua vida financeira. Outros, com medo da doença, pedirão a cura. Isso é legítimo. Deve ser realmente buscado, porque Deus nos abençoa de diversas maneiras. Mas o objetivo de Deus maior é nos abençoar não com essas coisas materiais, não com a cura do nosso corpo, mas com bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo fala na nossa meditação, no verso 3, falando a respeito de Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, a nossa nova posição em Cristo nos traz bênçãos muito maiores que bênçãos materiais ou bênçãos para o nosso corpo físico, nos traz bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos espirituais? Primeiro, Deus nos separou para Ele. Segundo, Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Agora somos chamados filhos de Deus. Terceira bênção, Ele nos perdoou pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizemos, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós somos agora perdoados, essa é a nossa posição, nova posição em Cristo. E Ele nos dá uma outra bênção, Ele revelou-nos a palavra da verdade. Agora, nós fazemos a leitura da Bíblia de um modo completamente diferente de quando nós éramos leigos. Às vezes nós vemos pessoas famosas, conhecidas do meio público, fazerem referência às coisas da Bíblia. Mas por não serem nova criatura, eles não têm entendimento. E tratam das coisas de Deus como coisas naturais.
porque eles não compreendem com profundidade aquilo que é revelado a nós através da palavra da verdade. Essa nova posição em Cristo nos traz uma coisa muito diferente. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, ela começa a fazer todo sentido. Uma outra bênção espiritual que Deus nos deu é que Ele nos selou com o Espírito Santo. Paulo usa essa palavra selou porque naquele tempo as cartas eram seladas com o timbre do rei e ninguém abria no seu destinatário. E nós somos selados com esse selo real pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós, com todas essas bênçãos espirituais, nós vivemos numa nova condição. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, aquela pessoa que nós éramos no passado, não somos mais. Somos um novo homem em Cristo Jesus. É muito comum, depois de convertidos, nós encontrarmos com pessoas que faziam parte da nosso grupo de amizade quando vivíamos sem Cristo. E eles já não conseguem entender o que aconteceu conosco. Porque o nosso procedimento, o nosso linguajar, as nossas atitudes, já não tem nada mais a ver com aquela antiga criatura que nós éramos. Aquele homem morreu e agora somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso tudo foi nos dado por esta nova posição em Cristo. Segunda parte da nossa lição fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida centrada em Cristo. Agora conhecemos a sua vontade. Na nossa leitura, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 de Efésios, no verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 26, diz assim: o mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Antigamente vivíamos sem um propósito, ou se tínhamos um propósito, eram propósitos obscuros. E agora, conhecendo a palavra de Deus, foi desvendado para nós
qual é a sua vontade. Essa revelação nos dá segurança para vivermos uma nova vida em Cristo. Lá em Efésios 3:10, a nossa lição, nos esclarece que no final será tudo como Deus planejou. Plenitude dos tempos. De tornar, diz o apóstolo Paulo, a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Por isso, hoje, diante dessa pandemia, o crente vive tranquilo, porque sabe que no final será como Deus planejou. Um dia essa terra será redimida. Os pecadores serão condenados. A igreja reinará com Cristo. E toda a terra adorará o Senhor. Isso é o que Deus planejou. Isso é o que nos está revelado na sua palavra, que é loucura para o mundo, mas que nós, agora, como nova criatura, temos entendimento e fé que Deus vai cumprir todos esses seus propósitos. Para quê? Para o louvor da sua glória. Efésios 3:12, o apóstolo Paulo diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. O propósito da eleição não é outro senão glorificar o nome de Deus. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, como diz a parte 3 da nossa escola bíblica dominical. Lá no verso 13 do capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo fala, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Na sua epístola a Tito, no capítulo 3, ele diz assim, nos dando um entendimento melhor, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Repetindo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é por nós sermos bonzinhos, não é por nós pagarmos promessa, mas é segundo a sua misericórdia. Que ele nos renovou pelo seu Espírito Santo. Somos justificados diante de Deus pela graça, ou seja, a misericórdia de Deus. O perdão imerecido. E agora nós somos herdeiros e temos esperança de vida eterna. Tem um hino antigo que diz assim, não se pode matar o crente. Porque o crente, digo eu, segundo a palavra de Deus, viverá eternamente. Quando essa casa terrena, o nosso corpo se desfizer, nós temos um corpo celestial,
preparado para nós, para vivermos eternamente, glorificando o nome de Deus. E hoje já somos templo desse Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, como diz a nossa lição em Efésios 13:14. Qual é o penhor da nossa herança? Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, diz o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, o apóstolo Paulo diz: mas o que nós confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Então é isso. A nossa nova posição em Cristo evidencia a realidade de uma vida centrada em Cristo e deixa claro que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, nos alegramos, Senhor, porque pelo sangue de Jesus Tu nos perdoastes de todo pecado e nos fizestes uma nova criatura, fazendo nos esquecer do velho homem e nos conduzistes para uma nova vida em amor. Abristes os nossos olhos para entender as Tuas Escrituras sagradas, Senhor, e pelo Teu Espírito, mediante a Tua graça, podemos entender as coisas espirituais. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos espirituais que Tu nos destes em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e derrama dessas bênçãos no coração dos Teus servos, Senhor, para que possamos permanecer firmes nesses dias difíceis, confiantes no cumprimento das Tuas promessas, que na plenitude dos tempos restaurarás todas as coisas. E nós estaremos contigo, louvando, te adorando, glorificando o Teu santo nome. Porque para isso nós fomos predestinados por Ti. Amém.